O próximo texto que eu quero ler é o texto de Daniel 3, que a gente também estuda no módulo de Daniel, profeta Daniel. O capítulo 3, ele também faz parte daquele grupo que eu separei para vocês. Eu havia explicado no módulo de Daniel, aqui no curso Escatologia Revelada, que existem os capítulos proféticos, né? Que foram os primeiros capítulos que a gente estudou, e existe um segundo grupo de capítulos que a gente vai estudar, que são os capítulos históricos. O capítulo 3 de Daniel é um capítulo histórico, ele conta uma história do que aconteceu nos dias de Daniel. Porém, até mesmo os capítulos históricos, eles têm sombras, eles têm figuras que estão apontando para os últimos dias. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um pouquinho, né, sobre o capítulo 3. E olha o que o capítulo 3 vai dizer para nós. Eu vou ler uma pequena porção e depois eu explico para vocês, tá? O capítulo 3, ele começa dizendo o seguinte para nós. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura era de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de todas as espécies de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Olha só que texto precioso, irmãos. Novamente, nós vamos perceber que esse texto ele está mostrando para nós algo. Novamente, nós vemos, assim como nos dias de Moisés, uma imagem de ouro. Tá? Lá tinha um bezerro de ouro, aqui você tem uma estátua de ouro. Então, deixa eu contextualizar essa visão para você, só para você entender com mais profundidade a revelação. Em Daniel, capítulo 2, nós vamos ter o sonho que Nabucodonosor teve de uma estátua terrível. Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro. Olha só que interessante. Nabucodonosor teve o sonho de uma estátua. E essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte baro. Só que quando a gente olha para essa revelação, você vê que a única parte de ouro era a cabeça. Olha só, não era uma estátua toda de ouro, o ouro era só a cabeça. Então, quando a gente fala desta revelação, o que nós vamos perceber é justamente isto. Quando Deus dá a interpretação da revelação por meio de Daniel, Deus vai revelar o seguinte, que a cabeça de ouro, ela representava a Babilônia. O peito e os braços de prata apontava para os medos e persas, o próximo império que se levantaria. Quando fala do quadril de bronze, falava dos gregos.
da Grécia. Quando falava das pernas de ferro, está apontando, conforme a gente interpreta, para o Império de Roma. E quando fala dos pés em parte ferro, em parte barro, fala do reino que se levantará nos últimos dias. Inclusive, os 10 dedos aponta para 10 reis que se levantarão nos últimos dias. Olha só que interessante. Nos dias dos 10 dedos da estátua, uma pedra cortada sem auxílio de mão vem e esmigalha os reinos deste mundo que estavam tipificados nos diferentes metais da estátua. Essa pedra aponta para a vinda de Cristo. Assim como na figura passada a descida de Moisés falava da descida de Cristo, essa pedra sendo lançada aponta para Cristo, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, né? A pedra preciosa para nós. A Bíblia diz que essa pedra que vai bater nos pés da estátua nos dias dos 10 dedos, essa pedra vai se tornar um grande monte, um reino eterno, um domínio que jamais passará. Então, você vê que a figura que Deus mostrou lá na estátua do capítulo 2, ela apontava também para os reinos desse mundo e para a segunda vinda de Jesus. Nabucodonosor, quando recebe essa interpretação, Nabucodonosor diz: não, espera lá, só a cabeça é de ouro, depois vai passar e vai vir outro reino e o meu reino vai deixar de existir? Nabucodonosor ele vai dizer: não, 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 eu vou fazer uma estátua toda de ouro. Como se ele estivesse, por meio disso, dizendo: o que Deus disse, eu não vou deixar se cumprir. O meu reino vai durar para sempre. Então o que ele faz? Ele faz uma imagem todinha de ouro. E ele vai levantar essa estátua na Babilônia. Gravem essas informações. O rei Nabucodonosor faz uma imagem toda de ouro e ele levanta essa imagem na Babilônia, na província, no campo, né, de Dura. E quando ele levanta essa imagem, ele vai começar a chamar todo mundo. Todos os governadores, prefeitos, capitães, tesoureiros, todo mundo ele vai chamar para adorar a sua imagem. E é interessante, irmãos, que quando ele começa a chamar todos para adorar a sua imagem, aqui nós temos uma outra figura muito importante, porque a Bíblia vai dizer que 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles não adoraram a imagem. E alguém começa a tocar trombetas, tamborins, saltérios e começa a dizer que no momento que se ouvir a música, os toques, quem não adorar a imagem seria morto. Olha só o paralelo que vocês vão ver no tempo do fim. Quem não adorar a imagem seria morto. Nós vamos ver que 3 homens não adoraram essa imagem. E quando eles são levados diante do rei, preste atenção, quem fez a imagem? O rei. A imagem representava o quê? O seu reino. Gravem isso porque a gente vai ver como isso está apontando para o tempo do fim. Essa imagem que o rei mandou fazer, um detalhe que eu não destaquei, essa imagem tinha uma medida específica em côvados. Qual era a medida? 60, olha o número 666 começando a aparecer aqui, ó. Tinha 60 metros, ou 60 côvados, né, não metros. Um côvado tem cerca de 45, né? Um côvado é a medida de um braço, né? Então é de 45 a 50 centímetros. Então ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, ó, 66. Só que esses números são muito significativos, porque na mitologia babilônica, os números eles representavam divindades do panteão de deuses que os babilônicos adoravam. Então, o número, só para você entender, o número menor, ele apontava para o deus menor. Então, o número 6 apontava para o deus menor desse panteão de deuses que eles tinham. O número maior, ele apontava para o deus maior que eles tinham, né? E o número grande, o 600, ele apontava para todos os deuses. Então é como se o 600 apontasse para todos os deuses, a soma de todos, o número 60 apontava para o Deus maior e o número 6 apontasse para o Deus menor. Então você vê que nessa imagem da besta está tipificado toda a idolatria dos deuses babilônicos, né? Então,
olha só que interessante. Você vê o número 60 aparecendo aqui e o número 6. É como se falasse do Deus maior deles e o Deus menor. Então, basicamente, é essa configuração. Mas tudo conectado à idolatria, à adoração a uma imagem que representa a besta. Veja que a imagem aqui, como ela é representada para nós, é como se fosse uma imagem do próprio Nabucodonosor, ou o ouro que representava o império, que era o império da Babilônia. Então, quando a gente fala da imagem da besta, você vai ver que a imagem da besta, ela é uma figura que representa o seu líder e o seu império. Então, olha só quanta revelação. Quando Nabucodonosor faz essa imagem, ele manda que se adore e 3 personagens que a gente já comentou não adoram essa imagem. Esses 3 homens, eles são levados até a presença do rei e o rei tenta persuadir esses homens a adorarem a sua imagem. Veja que o rei não matou eles de cara. O rei, ele tenta convencer esses homens a adorar, mas os homens, eles permanecem fiéis à lei do seu Deus. E eles dizem, não, a gente não vai adorar. Se ele quiser nos livrar, o nosso Deus pode nos livrar. E se ele não nos livrar, a gente vai morrer, mas a gente não adora a imagem da besta. Irmãos, isso é tremendo demais, tá? Eu já vou explicar para vocês o porquê, porque isso aparece no livro do Apocalipse, essa expressão. Então você vai ver que agora esses 3 homens são lançados na fornalha e o rei Nabucodonosor, ele vai dizer o seguinte: acenda a fornalha 7 vezes mais. Olha só, esse número não está aí por acaso. Ele diz, acenda a fornalha 7 vezes mais. A fornalha é acesa, e quando a fornalha é acesa, vocês vão ver que a Bíblia diz que até os homens que estavam ali para lançar os 3 na fornalha, eles são queimados pelas chamas. Então, você vai perceber o seguinte, que aqueles 3 homens são lançados dentro da fornalha. Só que, depois disso, aparece o 4º homem, e esse 4º homem, ele vai andar na fornalha junto com esses 3 e vai tirar eles da fornalha. Aqui é muito precioso, irmãos, porque nós temos uma figura tremenda. Essa história da estátua de ouro em Nabucodonosor é uma sombra que Deus deixou, cuja realidade vai acontecer nos últimos dias. Nabucodonosor, nesse momento, é uma figura do anticristo. O reino da Babilônia aponta para o império da besta. Tanto que no Apocalipse, como é que vai ser chamado? De a Grande Babilônia. Olha ali, ó. Por que você vai ver todas essas figuras e você vai ver essa relação no livro do Apocalipse? Então você começa a ver Nabucodonosor, uma figura do anticristo, ele vai fazer uma imagem do seu reino, tá? Que era a Babilônia, toda de ouro, representada no primeiro sonho que ele teve. Aquela cabeça de ouro era a Babilônia e era o rei. Então veja que o ouro representa tanto o seu líder como o seu império. Então veja que a imagem da besta nos últimos dias, ela vai ser uma imagem que ela serve para identificar o líder e representar o povo, tá? O povo da besta, aqueles que vão fazer parte do reino da besta. E essa imagem, você vê que Nabucodonosor vai chamar todos para adorarem. E ele vai dizer, quando começar a se dar o sinal para adorar, quem não adorar deve ser morto. O que Apocalipse 13 diz? Apocalipse 13 diz que foi dado fôlego a essa imagem, e todo aquele que não adorar, ela vai mandar matar. O mesmo que Nabucodonosor fez, mandava matar quem não adorasse, vai acontecer no livro do Apocalipse. Quem não adorar a imagem deve ser morto. Perceberam os paralelos? Agora, olha que interessante. Nos dias de Nabucodonosor, teve 3 homens que disseram, não, a gente não vai adorar. Se Deus quiser, ele pode nos livrar, e se ele não nos livrar, ainda assim a gente vai morrer, mas a gente não adora. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz assim, ó, muitos serão presos e muitos serão mortos, e é dessa forma que vocês darão testemunho da fidelidade dos santos, né, por não negar o nome e nem a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela diz, vai ter gente que vai ser perseguida, presa e morta.
tá? Mas o que acontece, irmãos? Quando eles são lançados na fornalha, vê que antes de se lançar na fornalha, Nabucodonosor faz com que aquela fornalha seja acesa 7 vezes mais do que o normal. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, nós vamos compreender, à luz do profeta Daniel, que a gente já estudou as 70 semanas e outros textos, que no livro do Apocalipse está acontecendo a última semana de Daniel, os últimos 7 anos. E nesses últimos 7 anos, é como se o fogo, que é uma figura de juízo, uma figura de purificação, uma figura de tribulação, né? Nos últimos dias, eles seriam acesos 7 vezes mais forte, ou apontando para os últimos 7 anos, sendo mais intensos do que o restante da igreja já experimentou nesses 2000 anos. Então, você vê que a fornalha sendo acesa 7 vezes mais, ela aponta para os últimos 7 anos, onde a perseguição, onde a tribulação vai ser uma tribulação mais intensa, 7 vezes mais, 7 anos. E é dito isso até lá no profeta Daniel, capítulo 12 diz, uma grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Esses 7 anos, eles vão ser muito mais intensos. Inclusive, a gente até destaca que a grande tribulação são os últimos 3 anos e meio, mas os 7 anos serão intensos por causa dos juízos, dos flagelos e da perseguição. O grande destaque aqui que nós podemos dar é no final, porque a Bíblia diz que no final, quando esses homens estão sendo lançados na fornalha, surge um quarto homem na fornalha, e esse quarto homem era resplandecente. Esse quarto homem vai andar com eles na fornalha e vai tirar eles para fora, ao ponto de que até Nabucodonosor tem que reconhecer que aquele é o verdadeiro Deus, que esses homens servem o verdadeiro Deus. E o interessante aqui, irmãos, é que qual é a realidade dessas coisas? Existe uma Bíblia, isso a gente acho que abordou lá no módulo do profeta Daniel. Existe uma Bíblia, na verdade é uma Bíblia de origem latina, muitas igrejas católicas que fazem uso dessa Bíblia também, né? A Vulgata, se eu não me engano, ela vai trazer isso também, que ela traz alguns livros a mais que são considerados apócrifos. O que é um livro apócrifo? É um livro que ele não é considerado inspirado por Deus, mas ele tem sim uma importância histórica. E nesses livros apócrifos, no livro de Daniel, nós temos 3 capítulos que têm informações a mais. Nós temos a nossa Bíblia normal, ela vai até o capítulo 12. Nessas Bíblias que tem livros apócrifos, você vai ver que tem 2 capítulos a mais, o 13 e o 14. A gente abordou isso no último módulo. O capítulo 3, que a gente ainda vai ver, ele tem, se eu não me engano, a nossa Bíblia normal, ela tem 30 versículos, a Bíblia com capítulos apócrifos tem 100 versículos, tem 70 a mais. E esses 70 a mais, eles estão contando o louvor que um deles dá, se eu não me engano deve ser Sadraque, né? E depois ela vai contar o louvor que os 3 juntos estão louvando a Deus. E quando eles começam os 3 juntos a louvar a Deus, eles começam a repetir várias palavras, mas uma das estrofes desse louvor é a seguinte: Senhor Deus, graças te damos, né? Porque o Senhor livraste a nossa alma e o nosso espírito do inferno. Ele diz, e o Senhor nos livrou das chamas do inferno. Inferno, eu já tenho falado muito lá no canal Graça e Conhecimento, que essa palavra, ela está falando do mundo dos mortos. Do Hades, do Sheol, né? Que no Velho Testamento era Sheol. Então, nos livrastes do Sheol, do inferno. Quando eles louvam isso, qual que é a figura que a gente encontra, irmãos? É como se esses 3 representassem pessoas nos últimos dias que vão se deparar com essa imagem, vão ser levadas diante da besta, diante do anticristo, diante da imagem, e o anticristo vai fazer a mesma coisa que Nabucodonosor tentou fazer. Nabucodonosor tentou persuadir eles antes de matá-los. O anticristo nos últimos dias vai tentar
persuadir antes de matar. Entenderam? Mas você vai ver que esses 3 permaneceram fiéis, e isso custou a vida deles. Eles foram lançados dentro do fogo. E essa fornalha de fogo, ela aponta para o mundo dos mortos. Quem não adorar a imagem vai ser morto, vai ir parar lá no mundo dos mortos. Só que lá no mundo dos mortos, aquele que foi fiel a Jesus, ele não vai sofrer queimadura. É que nem a história de Rico e o Lázaro. A Bíblia diz que o rico, quando morreu, foi para um lugar onde estava sendo atormentado nas chamas, mas Lázaro estava num lugar de consolo. Então, você vê que essa fornalha de fogo aponta para o mundo dos mortos, o Sheol, o inferno, né, os lugares inferiores. Mas lá no mundo dos mortos, até lá, o Salmo 139 diz: aonde me ausentarei do teu espírito, se faço a minha cama até no Sheol, no inferno, ainda lá tu estarás, né? É isso que a gente encontra em Salmos 139. Então você vê que a Bíblia está mostrando para nós justamente essa figura, irmãos. É como se esses 3, quando eles foram lançados na fornalha, representassem as pessoas que estão sendo mortas por não adorar a imagem e não ceder à tentativa do rei ali de Nabucodonosor, uma figura do anticristo, de perverter esses servos fiéis. Eles vão ser mortos, vão ser lançados na fornalha, no mundo dos mortos. Mas a questão é, para esses que morrerem, eles vão se encontrar com o 4º homem da fornalha. E esse 4º homem da fornalha, que é Cristo, ele vai levá-los de volta para fora. Tá? E essa ideia de conduzir para fora está apontando para a ressurreição dos mortos. Tá? Aquele que não adorou a imagem, mesmo que mora, né? Mesmo que seja levado diante da estátua, mesmo que seja levado diante do anticristo, mesmo que a punição seja ser lançado na fornalha, ser lançado no Sheol, no mundo dos mortos, ser morto, né? A Bíblia diz, a promessa é, o Senhor vai te tirar da fornalha, Ele vai te tirar do mundo dos mortos, porque quando Ele vier, Ele vai chamar os mortos para fora, e os que permanecerem vivos serão arrebatados. Então, irmãos, é como se esses 3, quando eles saem da fornalha, é como se eles estivessem voltando à vida, estivessem ressuscitando, sem nenhum fio de cabelo queimado, sem roupas queimadas, porque até mesmo no mundo dos mortos, quem morreu no Senhor não está em chamas. Entenderam? Agora, quando eles saem do mundo dos mortos, o que a Bíblia vai começar a revelar para nós agora? Que até o rei Nabucodonosor tem que reconhecer que o Deus que eles serviam é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que quando Jesus estiver voltando, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, né? Tanto daqueles que estão no céu, aqueles que estão na terra, e aqueles que estão debaixo da terra, no mundo dos mortos, eles reconhecerão que Jesus é o Senhor. E isso inclui, irmãos, até aquele que não quer fazer isso. As pessoas vão ter que reconhecer o nosso Senhor. Inclusive o anticristo, ele vai ter que olhar e dizer assim, ó, tu és o Senhor. Tá? O próprio anticristo, a besta, o falso profeta, o seu povo. Tá? E aqui entra várias questões, mas isso é assunto para outro dia, a gente não vai devagar tanto. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que assim como nos dias de Moisés nós temos uma figura da besta, uma imagem da besta naquele bezerro de ouro, olha lá, o bezerro era todo de ouro, aqui em Nabucodonosor nós temos uma figura também apontando para a imagem da besta, uma imagem toda de ouro, e a gente sabe que o ouro está ligado à Babilônia, é um assunto que a gente ainda vai discutir num próximo módulo falando sobre a Grande Babilônia. Mas só que essa estátua aqui de Nabucodonosor, ela traz uma revelação, um acréscimo a mais que a gente não tinha no bezerro de ouro, que é as suas medidas. Qual era a medida? 60 côvados de altura e 6 de largura. Perceberam que o número está associado à imagem? No Apocalipse é a mesma coisa. O número da besta vai estar associado à imagem da besta de alguma forma. E todas essas coisas andam juntas. Você vai ver, olha só, Nabucodonosor, uma figura do anticristo, que vai dar ordem para fazer uma imagem
que representa ele e representa o seu império, a grande Babilônia, que ele mesmo vai dizer, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Então você tem Nabucodonosor, uma figura do anticristo, a imagem que representa ele e representa o seu império, e você vai ter ali várias questões, como por exemplo, a imagem tem um número, né, na sua medida, que é o 60 e o 6, que aponta para o número 6, 666. Né? Que eu até expliquei para vocês que o número 600, o número 60 e o número 6 estão atrelados ao panteão de deuses babilônicos, onde o 600 representa todos, o 60 representa o deus maior e o 6 representa o deus menor. Então você percebeu quanta revelação tem aqui? Agora, se você conseguiu compreender bem tudo o que a gente falou, nós começamos lendo Apocalipse 13, onde fala que o falso profeta, a besta da terra, vai fazer uma imagem que leva à aparência da besta do mar. O falso profeta é uma figura de Nabucodonosor. A imagem, ela tem a sua aparência e a aparência da besta do mar. A besta do mar não é uma pessoa, a besta do mar é um império todo, irmãos, só para vocês entenderem, tá? Lembra que ela tem 7 cabeças, ela tem 10 chifres, as 7 cabeças fala de 7 reinos que vão estar somados nessa imagem, e os 10 chifres fala de 10 reis. Veja que a besta toda não é uma pessoa, a besta é um governo, um império e formado por muitas pessoas, tá? E lógico, dessa besta vai surgir um chifre, né? Vai ser o oitavo rei, né? Das 7 cabeças, o oitavo é uma dos 7. Esse oitavo vai ser o anticristo. E esse chifre vai receber também o título de falso profeta. Você vai perceber que esses 10 chifres que estão na besta do mar e os 2 chifres na besta da terra, eles representam a totalidade do povo da besta. Assim como eu já disse lá no início do estudo que o povo de Deus é formado por 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro. As 10 tribos falam da casa de Israel ou a casa de Efraim, que está tipificando a igreja formada por gentios, e as 2 tribos estão tipificando a igreja formada por judeus. Quando você une gentios e judeus, você tem o quê? O povo de Deus, a igreja da nova aliança. Quando a gente olha para o povo da besta, você vai ver o número 10 surgindo das nações, fala de nações, e o número 2 surgindo da terra, né? Mar aponta para nações, 2 aponta para a terra. Somando isso, você vai ter o povo da besta. E o povo da besta, ele é como se fosse um oposto ao povo de Deus. Só que o interessante é que, assim como as bestas apontam para o império, você vê que o falso profeta é uma figura que está tipificada em Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele faz uma imagem que representa a ele mesmo, o rei que governava, e representa o seu império, a Grande Babilônia. Então, o povo da besta nos últimos dias vai ser chamado de a Grande Babilônia, vai ter um líder sobre si, que é o oitavo rei, e tudo isso estava tipificado em Nabucodonosor e na estátua que ele faz. E eles vão impor uma estátua que representa tanto ele mesmo, o líder, como o seu povo. E essa estátua, ela está ligada a um número. E esse número é o número da besta, da estátua, é o número de um homem, do seu líder, é o número de todo o seu corpo, né? De todo o seu povo, que vai representar essa grande Babilônia. Interessante que ela vai mandar matar, ou seja, quem não adorar essa imagem vai ter que ser morto. Mas aí que entra a grande mensagem. Se isso acontecer com você ou comigo, a nossa promessa que nós temos é que, mesmo que a gente mora, mesmo que a gente seja lançado no mundo dos mortos, a gente vai se encontrar com o 4º homem da fornalha, que vai dizer para nós, ó, ressuscita, sai para fora, pode vir ao meu encontro, né? A gente vai ressuscitar primeiro e vamos subir junto com aqueles que forem arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Então, eu quero finalizar aqui fazendo uma última conclusão, que é a seguinte. Você precisa entender o seguinte, irmãos, que sempre que a gente fala da
marca da besta, que é o intuito do estudo desse módulo, essa marca ela não virá sozinha do nada. Ela vai ser acompanhada de várias coisas. Na aula passada eu disse que essa marca precisaria sabedoria para entender o que é essa marca. E sabedoria falava de conhecimento humano, geopolítica, história e tantas coisas, mas também o conhecimento divino, estudo das profecias, revelação do Espírito Santo. Então, você precisa de sabedoria para identificar, para calcular esse número, essa marca. E essa marca, ela vai ser o número de um homem. Quem é o homem? É tipificado lá nos dias Arão fazendo uma marca, né? Infelizmente, naquele momento, Arão é uma figura de um falso profeta, um falso sacerdote, né? Depois é tipificado em Nabucodonosor, o líder do império, que também é uma figura de um falso profeta, um falso sacerdote, um falso líder, e que nos últimos dias vai ser esse anticristo. Agora, quando ela vier, ela vai ter que ser acompanhada de um império, de uma imagem e de um número que revele tanto o império da besta como o nome da besta, daquele que a colocou. Tá? E a gente vai ver muitas outras coisas daqui para frente, porque falei de algumas características e eu quis trazer até bastante revelação para vocês, mas vocês vão ver que no decorrer desse estudo, vocês vão ver que tem muitas outras coisas que vão ter que acompanhar a marca da besta. Tá? Até o final desse estudo, vocês vão ver que existem 12 características que precisam acompanhar a marca da besta para você olhar e dizer, ó, essa é a marca da besta. Se não tiver elas, significa que aquilo ainda não é a marca da besta, tá? Pode até talvez ser um ensaio, uma preparação, né, para a marca da besta, mas ainda não é a marca da besta. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre as diferentes marcas da besta que têm surgido. E aí eu vou pedir para vocês, quais marcas você já ouviu dizendo, ó, tá vendo? Aquilo ali é a marca da besta. Escreve aí nos comentários. Tenta fazer a sua lista e vamos ver se a sua lista é maior que a minha, tá bom? Então, irmãos, um abração e até a próxima aula, onde a gente vai falar, então, sobre diferentes marcas da besta que têm surgido até hoje e o que isso pode nos fazer entender acerca da marca futura que será colocada no tempo da grande tribulação, tá bom? Então, um abração e até o próximo vídeo. Até a próxima aula.